Boa noite. Tribuna Soberana de 27 de outubro, ainda em horário de verão. Na madrugada de domingo, os relógios atrasam 60 minutos e passará a vigorar o horário de inverno com dias mais curtos. Curtas, como convém, serão as notas iniciais. Rita, boa noite. Olá, boa noite, Jorge. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os que nos ouvem. Boa noite. As minhas notas iniciais são sobre um assunto da atualidade e que se prendem com a influência dos desafios digitais para as crianças. Em setembro do último ano, soubemos do caso daquela criança inglesa, do Archie, que faleceu devido a um desafio viral no TikTok que provocava asfixia. E eu lembrei-me desta situação porque ouvi muito recentemente que numa das escolas relativamente perto de nós, também um conjunto de crianças se lembrou de fazer um desafio em conjunto, uma espécie de pacto de sangue, e que acabou por obrigar a que algumas crianças tivessem que se deslocar ao hospital. Eu lembrei-me desta situação porquê? Porque nós temos vários projetos aqui em curso em Águeda, alguns até com o apoio da Câmara Municipal, nomeadamente o projeto Águeda Educa, no qual se falam de temas muito interessantes, não só para os pais como para as crianças, e eu deixava o repto para que se fale destas situações, se eduquem não só as crianças, mas sobretudo os pais, porque ainda temos muita desinformação digital e os pais, para poderem perceber o que se passa neste mundo que nos ultrapassa, têm que estar a par do funcionamento destas redes sociais, têm que ter a capacidade de conversar com os filhos, porque já está mais do que provado que não basta proibir. Os pais têm que ter conhecimento deste processo e, portanto, eu deixava este apelo. É um assunto da atualidade, é um assunto que nos preocupa enquanto pais e é um assunto que nos ultrapassa, porque as crianças passam a vida aos telemóveis, estes desafios são extremamente viciantes, têm um algoritmo que incentiva as pesquisas, ou seja, incentiva e direciona as pesquisas. Se houver uma criança que faça pesquisas de vídeos engraçados, vão-lhe aparecer vídeos engraçados no feed. Se houver crianças que vejam vídeos depressivos, vão-lhes aparecer vídeos depressivos. E eu lembro-me, por exemplo, está em curso uma ação nos Estados Unidos de duas mães de crianças, uma de 9 e outra de 8 anos, que estão a processar uma rede social porque as crianças viram tantas vezes o vídeo daquele menino inglês que elas próprias fizeram o mesmo desafio e morreram ambas também por asfixia. E, portanto, nós não temos legislação específica para este tipo de coisas, portanto, temos que passar a ter pais cada vez mais presentes, cada vez mais atuantes e cada vez mais informados, e é este o repto que eu deixo como nota inicial. Júlio, boa noite. Boa noite a todos. Subscrevo esta nota inicial da Rita, de facto é um alerta que todos devemos ter. Aliás, que também, ainda nos últimos dias, fomos surpreendidos, não com uma situação que não seja infelizmente muito comum, que tem a ver com as mensagens falsas entre os jovens também, nomeadamente enviarem ao pai uma mensagem, aos pais, ao pai ou à mãe uma mensagem: pai, perdi o cartão, manda-me algum dinheiro para esta conta, não é? E o pai ou a mãe recebe aquela mensagem da filha ou do filho que está fora da sua área de influência, de observação, e vai ao banco e deposita algum para uma conta. Li hoje já no jornal da parte da manhã uma notícia que terá sido preso o autor dessa vigarice ali em Leiria, mas não deixa de ser uma questão também importante. Eu queria falar na minha nota inicial, muito rapidamente, sobre o famoso projeto, ou melhor, a estratégia local de habitação, que deixa de ser agora projeto para ser um assunto já muito mais consolidado. Espero, sinceramente, que desta vez é que seja. O investimento global de 30 milhões de euros, tenho aqui uma cábula que é para não me enganar nos números. E duas ou três notas que eu gostava de tirar deste documento. Tem a ver com o investimento global, mas depois aqui uma notazinha que estão desbloqueados alguns apartamentos próximos do centro urbano. Portanto, quer dizer que havia e há apartamentos e casas em Águeda disponíveis para arrendar, mas por um motivo ou outro, burocrático ou de outra razão, até agora não estavam disponíveis. Mercado, é uma boa notícia, porque conhecemos aqui bem perto, ali na rua 15 de Agosto, na travessa que vai para a estação, temos ali um conjunto de apartamentos
não sei, estão prontos, creio que estarão prontos, mas não estão a ser ainda arrendados. Portanto, admito que um deles seja esse, admito só, não tenho informação nenhuma. Esperemos agora que este plano vá para a frente, se concretize. E uma nota aqui também sobre esta matéria, a posição dos deputados do Partido Socialista, dos vereadores do Partido Socialista na reunião do Executivo, ao aprovarem, não deixando, naturalmente, de colocar algumas dúvidas sobre o projeto, fazendo algumas considerações, mas acho importante que seja um projeto que englobe toda a sociedade agdense. E é pela política local que continuamos. Faz hoje precisamente um ano que teve lugar a tomada de posse e a instalação dos órgãos autárquicos do município de Águeda para o mandato de 2021 a 2025. Rita, que balanço rápido é que podemos fazer a estes primeiros 365 dias? Bem, considerando a duração do mandato autárquico, um ano é ainda muito curto para nós podermos fazer uma avaliação deste mandato. Sendo certo até que temos novos atores na política, nomeadamente 2 vereadores, Marlene Gaio e o Vasco Oliveira, e portanto é natural que quanto aos mesmos houvesse um período de adaptação e de conhecimento até das matérias que lhes estão assacadas, e portanto um ano é muito curto para nós podermos fazer uma avaliação com rigor daquilo que é a atuação. No entanto, destes 365 dias, há vários pontos positivos que cumpre destacar, e eu tenho aqui uma nota e dividi-os aqui por áreas de intervenção. Acho que do ponto de vista do empreendedorismo, nós devemos ressaltar o financiamento no âmbito do PRR para a área de acolhimento empresarial, no Parque Empresarial do Casarão, que foi um maior financiamento deste âmbito. Portanto, é uma notícia boa e, portanto, a ser concretizada e que terá investimento e terá outras benesses para o campo do empreendedorismo. No campo das infraestruturas, ressalvo a obra do mercado municipal, não obstante os reveses que existiram quanto ao contrato e aos melhoramentos do contrato, mas efetivamente a obra já está em curso e, portanto, era uma obra que já estava em orçamento há vários anos e que não saía do papel e, portanto, está a andar, portanto, é um ponto positivo. Também as obras de requalificação do hospital e do centro de saúde e das unidades de saúde de Aguada e de Aguada de Cima e Travassou. E depois também, para acabar esta temática das infraestruturas, a efetivação da assinatura do contrato de ligação do eixo rodoviário da Águeda a Aveiro, que esperamos que também se ultrapassem outras questões mais burocráticas e, portanto, que seja também uma realidade. Do ponto de vista do turismo, eu ressalto como ponto positivo um maior número de publicações na área ligada não só à gastronomia, mas também ligada aos nossos espaços verdes. Eu tenho visto nos últimos tempos que aparecem no telejornal da manhã do Canal 1, do Bom Dia Portugal, no espaço do Minuto Verde. Têm aparecido vários sketches sobre Águeda. Hoje, por exemplo, no dia em que estamos a gravar, foi sobre a Pateira 2. Ainda esta semana foi sobre o trilho com ou sem Jacintos. Sem Jacintos e sobre o percurso que foi feito. É uma zona muito, muito bonita. Mas ainda esta semana também foi sobre as ribeiras do Amial, também já foi sobre a zona de Valongo do Voga. Portanto, ressalvo esta melhoria, não só deixámos de ser só agitada, para também passar a divulgar aquilo que nós temos também de melhor, que é a nossa gastronomia, mas também os nossos espaços verdes, que merecem destaque. Do ponto de vista da ação social, eu relembro aqui a resposta célere que foi dada à habitação para os refugiados da Ucrânia, portanto, aquela atribuição daqueles apartamentos. E deixo por fim um ponto positivo para as atividades desportivas, não só pelo apoio como é que se chama? A equipa de ciclismo, que apesar da polémica sempre ganhou um prémio, mas também o apoio a outras práticas desportivas, como o triatlo, temos provas recentemente, até também a orientação, e portanto estes são os pontos positivos que eu destaco deste ano de mandato. Os pontos menos positivos, eu faço aqui uma nota para a continuada ainda falta de urbanidade no relacionamento que existe entre os vereadores
do Executivo e os vereadores que não estão no Executivo. Penso que é um ponto que se tem que melhorar de ambas as partes. A capacidade de se falar com elevação sobre os assuntos é uma forma de todos nós nos interessarmos pela política e pelos assuntos de Águeda, e eu penso que ambas as partes e todos os intervenientes têm que melhorar neste sentido. Este é um ponto menos bom que eu deixo aqui, e deixo aqui outro ponto que, apesar de ser por antecipação, mas face às montagens que se vêem em Águeda da iluminação de Natal, eu gostava que Águeda fosse também exemplo por esta prática de sustentabilidade que tanto se anseia, e que investíssemos menos em iluminação de Natal e mais em práticas amigas do ambiente, e também que antecipassem aquilo que vai ser um futuro muito próximo de algumas dificuldades, fruto dos tempos vividos, e que podíamos canalizar este investimento em iluminação de Natal noutras políticas que nos vão ser necessárias para um futuro muito próximo. Júlio, que primeiro olhar sobre este mandato? Como algumas questões, antes disso, é sempre interessante falar a seguir, porque algumas das questões levantadas pela Ana Rita são pertinentes e subscrevo. E ficando por aqui, daria a resposta. Mas não, eu queria ir um bocadinho mais atrás para lembrar todo este processo em 2017, com a cisão que houve no PS, as decisões de quem é o candidato, que levou depois à formação dos Juntos. As eleições, na altura, deram um sinal muito grande na sociedade agdense, normalmente aos partidos mais tradicionais, como é que as coisas se podem alterar quando aparecem projetos deste tipo. E comparando, por exemplo, os resultados eleitorais de 2017 e aqueles dos últimos, verificamos que os Juntos, PSD e o MPT nestas eleições tiveram menos votos que os Juntos tinham tido nas eleições anteriores. Isto também mostra que há aqui algumas alterações de ordem política, é preciso também ter em atenção. Mas estamos a procurar avaliar agora o ano de mandato. Eu creio que o ano de mandato tem uma continuidade daquilo que tem sido a prática deste Executivo, com algumas alterações e que foram aqui referidas. Portanto, não há neste momento qualquer obra ou qualquer iniciativa, a não ser aquelas que foram aqui já referidas e que já vinham a sendo programadas e discutidas ao longo dos anos. Eu realçava pela positiva o apoio que a Câmara Municipal, através do Executivo, e com certeza aqui todos os membros estiveram envolvidos, teve a ver com os apoios que o Executivo deu em altura de pandemia, tanto às associações culturais, desportivas, como às IPSS, vamos falar com certeza hoje ainda sobre isso, e que foram fundamentais para que muitas dessas associações pudessem aguentar, perdoe uma expressão, todo um ano e tal de paragem. E eu creio que este é um dado muito positivo que eu queria aqui realçar. Dir-se-á, não fizeram mais que a sua obrigação. Com certeza, não é? Com certeza que era e é a obrigação da Câmara Municipal estar atenta a estas situações, como tem que estar atenta, em termos de futuro, aos efeitos que a inflação já está a ter na sociedade portuguesa e nos agdenses também, como é evidente, e também, a propósito disso, se alguns custos estão previstos para o próximo ano, não devem ser acautelados, não devem ser revistos, no sentido de precaver apoios às instituições agdenses, dada que a situação vai ser bastante complexa. Portanto, esta era a minha avaliação, sendo certo, por exemplo, em termos positivos, vejo ainda também, pelo menos nas intenções, foram agora anunciadas, o aumento das bolsas de estudo, mais 10 que em 2021, dir-se-á, mas podiam ser 50 ou 60, pois podiam, mas sempre são mais 10, são 50, é bom. E também a questão de IRS. O facto da Câmara Municipal de Águeda ser a única no distrito que não recolhe o IRS que competia de acordo com a lei, acho que é um dado importante também que os agdenses devem registrar. Portanto, acho que é um aspecto. É uma prática enraizada
Mas sempre benéfica, Sim, naturalmente. é uma prática realizada, mas o ano passado era a Águeda e Estarreja, salvo Sim. erro. E Mas este aqui ano é há uns Águeda. 3 ou 4 anos recordo que Ovar também tinha, Sim, Espinho sim, também, sim, portanto sim. tem vindo. Estamos aqui a falar e daqui por ano eventualmente estarão aqui outros a dizer, olha, a Águeda também já cortou porque entretanto teve necessidade de fazê-lo. Mas tem-se mantido firme nessa... Sim, mas e neste aspecto acho que é um aspecto que devemos registrar. Relativamente às iluminações de Natal, só uma nota para dizer que este ano as iluminações vão ser ligadas provavelmente 15 dias depois do habitual. Portanto, em meados de... Fico mais satisfeita com em meados isso. de novembro. É uma informação que já foi avançada pela Câmara Municipal. Abordamos agora... Posso... Sim, Júlio. E a propósito disso também, já está, não é? Portanto, já não há grandes condições de mudar o que está previsto, as avenidas e as ruas cheias de noite, já não vai ser... Mas bastava ligar a luz meia hora mais tarde, ou então manter, porque os fins de dia são interessantes para as pessoas poderem passear, e desligá-las uma horazinha mais cedo, porque não é às 11 horas da noite Mas isso, no inverno. mas isso vai ter necessariamente que acontecer ao abrigo da resolução que saiu, em que impõe um limite máximo para as iluminações de Natal estarem ligadas, portanto. Sim, mas agora, mesmo assim, é tudo uma amplitude que... Sim, mas mesmo que seja às 11, se passar para as 10 não tem problema nenhum. Admito que ali... A Câmara ir um bocadinho mais longe do que essa resolução. Admito perfeitamente, isso admito, que está enraizado, que lá em baixo já está sendo montado o Pai Natal. A estrutura já lá está. É difícil, porque ele é muito grande, aquilo demora muito tempo a montar. Mas admito que na véspera de Natal, ali mesmo nos dias muito próximos do Natal, que enfim se prolonga um pouco mais, no fim de semana, se prolonga mais o horário. Mas nos dias de semana não justifica, na minha opinião, às 11 horas da noite, não faço ideia, mas parece que às 11 horas da noite estarem as luzes todas ligadas. Não. É bonito, mas para quem anda na rua é essa hora. Eu confesso, eu adoro a altura de Natal. Para mim não há maior alegria do que ter... E vão dois. Do que ter as ruas iluminadas e música na rua. Mas eu acho que... Aí da música é que já às vezes... Se for Natal, eu gosto. Agora, a verdade é esta. Perturba os moradores, não é? Sim. Perturba um bocadinho os moradores. Mas eu gosto muito. Gosto desse sabor a Natal. Agora, acho que vivemos uma altura especial. E, portanto, temos que também saber antecipar estas situações e, se pudermos canalizar estes custos para outras áreas que nos vão ser úteis, eu penso que a população agradece a longo prazo. Abordamos agora a questão que faz a manchete da nossa edição desta semana e que resulta da insatisfação manifestada pelas IPSS, no caso a Associação Fermentelense de Assistência de Fermentelos, com os apoios concedidos pelo Estado. Pergunta a Presidente daquela instituição: que faria a Segurança Social com as chaves de uma IPSS? Rita, que resposta para esta questão? Não faria nada porque não as aceitava. É importante perceber como é que funcionam as IPSS. As IPSS funcionam essencialmente graças aos compromissos que assumem, aos acordos de cooperação que assumem com a Segurança Social. Mas estes acordos de cooperação, no fundo, que recolhem a comparticipação pelos utentes, não garantem a sustentabilidade das IPSS. Por exemplo, dados de início do ano de 2022, a comparticipação do Estado por via da Segurança Social para o ATL e para os centros de dia andava na ordem dos 30%. O que significa que depois há a comparticipação familiar em mais um X e o resto dos custos, ou seja, porque a comparticipação familiar nunca suporta os custos até aos 100%, há um valor que fica para o normal funcionamento das IPSS. Isto, por exemplo, se estivermos a falar dos lares, a comparticipação do Estado andava na ordem dos 38%. Ora, se a comparticipação familiar for na ordem dos 30%, 33%, há ali ainda 20 e tal % que tem que ser suportado por custos das IPSS. O que é que isto significa? Significa que as IPSS têm que ter capacidade de gerar receitas. Ora, há aqui uma questão. É que o escopo social das IPSS sem fim lucrativo impede-as de fazer uma série de atividades que lhes dariam receitas. Então, como é que, em termos práticos, uma IPSS pode sobreviver neste contexto? É difícil. E por isso é que nós temos
cerca de 40% das IPSS apresentam resultados negativos no final do ano. Porque é absolutamente impossível. Olha, as coparticipações familiares têm a ver com os rendimentos dos agregados familiares. Os agregados familiares que cada vez recebem menos ou têm mais dificuldades. Já há instituições que permitem que esta coparticipação familiar seja paga em prestações. Eu penso que a AFA é uma delas. O que significa que mensalmente, para fazer face às despesas fixas das instituições, tem que haver uma receita fixa. Ora, a única receita fixa que acaba por existir, acaba por ser a coparticipação do Estado via acordos de cooperação da Segurança Social e que é manifestamente insuficiente neste contexto. Por isso é que no início de 2022 até foram feitas aqui umas reuniões denominadas de compromisso 2022 com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e que visavam que até 2023 a coparticipação do Estado passasse a ser 50%, o que é uma ajuda. Porque 50% mais depois a coparticipação familiar já vai reduzir a margem que as instituições têm que ter para suportar os seus custos fixos. E porquê é que visam aumentar esta coparticipação? Porque nós aumentamos o custo da alimentação, aumentamos o custo do gás e aumentamos o custo da eletricidade. E há casos em que aumentou para 300%, por exemplo, a eletricidade. Se nós estivermos a falar de um lar, não é, de uma estrutura residencial para idosos, todos sabemos o quanto é importante a climatização de um espaço destes, um equipamento destes. E, portanto, gasta-se imenso gás, gasta-se imensa eletricidade. Se as instituições não tiverem capacidade de gerar receita, como não têm, não é? Porque o escopo social delas não o permite, como é que vão fazer face a estas necessidades? Pois a vontade, muitas vezes, dos dirigentes é entregar a chave à Segurança Social. Até porque não nos podemos esquecer que os dirigentes cumprem um papel de altruísmo maior na direção destas instituições. São pessoas que têm as suas profissões, têm as suas famílias e, apesar disso, aceitam o desafio de gerir estas instituições a custo zero, com estas dificuldades, porque não estamos a gerir empresas nem institutos públicos, estamos a gerir instituições particulares de solidariedade social, não é? Que se gerem assim, nestes termos. E, portanto, o meu aplauso vai para estes dirigentes, que apesar destas dificuldades todas, ainda continuam a aceitar estes desafios e continuam a manter vivas estas instituições que são a primeira retaguarda das populações. Porque quer queiramos, quer não, são as primeiras instituições que dão a mão a quem precisa. Sejam os idosos, sejam as crianças, e que são um apoio como não há, às famílias. Porque se efetivamente o Estado não assumir aqui um papel de tutela, de maior intervenção, as instituições não conseguem, mesmo com o apoio da Câmara e mesmo com algumas atividades que consigam fazer dentro daquilo que podem, não conseguem gerar receitas para poder manter-se em funcionamento com as condições que a Segurança Social exige. Porque a Segurança Social é extremamente exigente quanto aos quadros de pessoal, que tem um rácio de trabalhadores de acordo com os utentes. Sabemos que os salários são baixos, mas é preciso construir desafios diários para conseguir cativar pessoas para trabalhar nas IPSS, porque o trabalho é complicado, estamos a lidar com pessoas, nomeadamente na parte da terceira idade, em que há trabalhos por turnos, em que tem que se gerir as expectativas e gerir as frustrações quando há um falecimento, porque as pessoas vinculam-se, os trabalhadores vinculam-se às pessoas, e, portanto, eu compreendo o desabafo da Presidente da Direção da AFA e reitero aqui que a Segurança Social devolvia as chaves e pedia, por favor, para que estes dirigentes continuem no seu espírito de missão e que vão fazendo estes milagres diários. Júlio, e provavelmente estas instituições vão deparar-se no futuro muito próximo com a dificuldade das famílias em pagarem as mensalidades dos utentes, que é outro problema. Sim, mas antes de responder a essa questão, não sei se o Estado pedia, por favor, para nós fechar, ou se não iria encontrar uma outra forma menos simpática, não é, de impor a estas instituições que se mantivessem em funcionamento. Mantivessem funções. Isto tem a ver também, desculpa, Jorge, a sua pergunta, repita-se. Que estas instituições provavelmente se vão deparar com a dificuldade das famílias em pagarem as mensalidades dos utentes no futuro próximo. Já está a acontecer.
e com o agravamento da situação, com a inflação como está, com o aumento do custo de vida como está, os salários não vão subir de acordo com a inflação, mas também não é isso que agora estamos aqui a discutir, portanto, vai haver problemas, a vida está mais cara, portanto, as famílias vão ter mais dificuldades em pagar estas mensalidades. E aí o Estado tem que chegar à frente. Tem que chegar à frente, mas, por exemplo, a Galp teve, nos primeiros 9 meses deste ano, 86% de aumento dos seus lucros. Não é? 608 milhões de euros. A Galp. A EDP Renováveis, 181%, que é uma coisa, eu até li isto 2 ou 3 vezes, não fosse estar enganado. Mas 416 milhões, só aqui já são não sei quantos milhões. Hoje de manhã ouvi a Jerónimo Martins, que depois veio o CEO da empresa dizer que o aumento de 30% nas vendas não tem a ver com lucros, mas tem a ver com o aumento mas não, é lucros de mais 30%. O modelo Continente só em junho já é com 12% de aumentos extraordinários. Portanto, não falta dinheiro em Portugal, ele está mal distribuído. Está mal distribuído. Portanto, vai haver dificuldades e nós, cada um de nós, enquanto indivíduo e o coletivo, nós vamos ter que dar resposta a isto. E o Estado vai ter que encontrar nestes desafios respostas que até agora não tem dado. A Rita falou, e bem, no papel importantíssimo daqueles que assumem responsabilidades. Eu fico imensamente satisfeito, sinceramente, de haver ainda pessoas, Sim. não é? Que, por exemplo, tivemos nos pioneiros do ano passado 2 listas, temos agora na Misericórdia 2 listas, pessoas competentes, pessoas que são capazes de dar o seu melhor pelas instituições e nas outras também, para formar uma lista hoje para qualquer associação cultural ou desportiva já é difícil. Quanto mais numa associação como esta, tem que chegar ao final do mês e fazer uma gestão muito apertadinha. Portanto, os problemas vão se agravar, iremos ter, com certeza, responsáveis de outras associações a ter o mesmo pensamento que a senhora diretora da Associação Fermatelense teve, mas, repito, vamos ter que encontrar resposta para isto, porque depois muitas das situações em que as instituições de particulares de seguridade social estão a viver, muitos daqueles que por lá estão a passar alguns deles os seus últimos dias de vida, podiam estar e deviam estar noutras instituições, nomeadamente, ou noutros lugares, digamos assim, que é a questão dos cuidados continuados, que é uma falha gravíssima que nós temos no nosso país. Se tivermos alguém neste momento que, enfim, esteja em fase terminal da sua vida, neste momento, não há, aqui no distrito, nem à volta do distrito, não há um lugar para pôr, peço desculpa da expressão, para colocar alguém que precise do mínimo de dignidade para estar. Não há um lugar disponível. E o que acontece é que essas pessoas acabam por ser levadas para o hospital, onde permanecem mais tempo do que aquele que deveria ser o razoável, e porque não há sítio onde as colocar. As famílias não têm como dar apoio. Mas aí temos 2 situações. Temos aqueles que não teriam todas a necessidade de ir para uma unidade de cuidados continuados, e temos aqueles doentes que vão para o hospital às urgências, ficam internados e depois as famílias não os vão buscar. Nós aqui no distrito temos um número bastante significativo de doentes a ocuparem camas do hospital porque sim, as famílias não os vão buscar. Com certeza não serão todas por dificuldades financeiras. Poderá haver outras razões. Mas o facto é que isto existe. Existe. Isto numa sociedade como esta não tem futuro. Não é? Porque se nós pensarmos nesta situação, as IPS são extremamente fundamentais para que um país evolua. Vamos começar na infância. Se os pais não tiverem onde ocupar os filhos, não trabalham. Não é? Portanto, não trabalham, não há mão de obra. Se chegarmos à terceira idade, não é? E não tivermos quem cuide dos nossos pais, dos nossos avós, em situação de dependência, como é que estas famílias podem ter capacidade para gerar rendimento? É impossível. Portanto, nós precisamos deste apoio, quer no início de vida,
quer depois no final de vida, é essencial. Mas para além do Estado, somos todos nós, mas o Governo que está em funções e outros que virão, têm essa responsabilidade, mas as autarquias também têm, não é? Sim, e as autarquias, pelo menos feito, a nossa, não se tem eximido de apoiar as IPSS. E, portanto, tem sido um papel essencial. E eu creio que podemos ser conhecidos, e somos os agdeses, pelo seu empreendedorismo, pela sua forma de estar na vida, pelas associações que têm, pelo Pai Natal, pelo Agitagda, mas esta referência às diversas instituições particulares de segurança social existentes no nosso Conselho prestam um serviço extraordinário. E acho que devemos todos fazer esse registro de uma forma muito, 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 muito forte. Outro assunto da semana tem a ver com a grande esperança que o Presidente da Câmara deposita no novo CEO do Serviço Nacional de Saúde, que entra em funções na próxima semana. Ora, temos a informação que vai ser operada já na próxima semana uma reestruturação do Centro de Saúde de Águeda. Ou seja, a Unidade de Saúde de Morisca do Voga passa a integrar a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Águeda 1, com sede em Valongo, deixando de fazer parte da UCSP de Águeda 3, cuja sede é em Recardães. A redação da Soberania já perguntou à Administração Regional de Saúde do Centro se esta medida vai provocar o encerramento definitivo do polo de Morisca do Voga, mas ainda não obteve uma resposta. Polo de Morisca de Voga, que até está fechado até final deste mês por falta de um assistente técnico. Rita, que leitura? Bem, a minha primeira leitura é esta, é que naturalmente não há qualquer fim à vista para a questão da falta de médicos em Águeda, diga-se Águeda e freguesias, portanto nas unidades de saúde. O que significa que isto estamos a reestruturar, mas é uma reestruturação que visa fazer o quê? Visa que, em caso de necessidade, os utentes da unidade de saúde de Amorisca, em vez de recorrerem a Recardães, vão recorrer a Valongo. E até aí tudo bem? E até aí ficam mais perto e, portanto, agora centraliza-se. Saber se o polo de Morisca de Voga vai fechar portas, se o médico vai transitar para Valongo para fazer face ao número de utentes daquela sede, não é? E a questão que também dizem no comunicado, que Valongo vai assumir o papel central, não é? Portanto, vão funcionar em rede, não é? Valongo, Massinhata e Morisca, mas que o papel central é de Valongo. Resta saber se Valongo vai ter os médicos suficientes para fazer face, no fundo agora, aos utentes que vão da Morisca para lá. Resta saber se a unidade de saúde da Morisca vai encerrar de vez, que não é dito no comunicado, não é? Exatamente. Que é dito só em situação de necessidade, penso eu, não é? Portanto, seria uma situação residual. Agora, a leitura que eu faço disto é que realmente o nosso Presidente da Câmara tem que ter esperança e acender uma vela ao santo da sua devoção para que realmente o CEO olhe para esta situação dos médicos de família, nomeadamente do nosso Conselho, porque esta reestruturação não dá em nada. Esta reestruturação é levar pessoas da Morisca, retirá-las de Recardães e levá-las para Valongo. Mas não estão a dizer assim: vamos arranjar mais médicos para Valongo, vamos arranjar médicos para manter em funcionamento normal a Morisca. Nada disso é dito. O que é dito é: vamos reestruturar o que está, e o que está é mau. O que está não cumpre com as necessidades das nossas populações e, portanto, nós precisamos de soluções urgentes. E, portanto, eu espero que realmente as expectativas do Sr. Presidente da Câmara não saiam goradas e que sejam feitos contactos com o Ministério da Saúde para que nós consigamos trazer para o Conselho de Águeda e para as nossas unidades de saúde o número de médicos efetivos que nós precisamos para dar um apoio necessário e um apoio de primeira linha às nossas populações. Porque o bem-estar de uma população é um bem-estar de todos e nós não podemos ambicionar a ter um conselho sadio, com saúde, um conselho onde se queira viver, se as nossas unidades de saúde não têm os meios necessários para que as pessoas possam cumprir com estas suas necessidades básicas. Júlio, pode entender-se que esta reestruturação é uma medida avulsa? Pois nós continuamos a lançar ideias, nós, quem tem responsabilidade nesta matéria, neste caso o Ministério da Saúde, registro
digamos, a esperança do Sr. Presidente da Câmara em poder ter outro tipo de apoio que não tem tido até agora, segundo aquilo que é dito pelo atual responsável do Centro de Baixo Burga, Do ACES. do ACES. Nesta coisa da reestruturação é preciso perceber em concreto como é que isto funciona. Há bocadinho estávamos aqui, os de Amorisca vão para Valongo, ok. É mais perto, devia para Recardães. Mas depois o Jorge até colocava, mas se não houver médico ou se não houver enfermeiro, não é? Vamos ter problemas. Eu acho que o problema está na falta. Não há falta de médicos, eles são mal distribuídos, na minha perspectiva. Não haverá falta de enfermeiros, eles são. Há aqui uma falta de gestão enorme. Para dar este exemplo, na segunda-feira, centro de vacinação lá embaixo no GIC, extraordinário, instalações, forma de estar. Mas tiveram 2h30 à espera para serem vacinados. Dezenas de pessoas. Tem sido caótico. Dezenas de pessoas. Perguntou-se a uma das assistentes que estava porquê desta situação. E ela disse, não foi por falta de aviso. Nós avisámos que hoje, e no dia X e no dia Y, só iam estar 2 enfermeiros a trabalhar. Portanto, não é possível marcar fazer tantas marcações sabendo que só estão 2 profissionais. O que é que tivemos? 2 horas, as pessoas à espera, 2 horas, algumas delas com marcação para a 1 menos um quarto e a saírem de lá às 3 da tarde, que é uma hora boa de almoço, não é? E, portanto, 2 horinhas e tal ali à espera, quando, não é? As pessoas receberam no seu telemóvel no dia tantas horas. E na véspera, às 11 horas da noite, não se esqueça, amanhã às 12h47 seja lá no sítio. As pessoas tiveram, querem cumprir com aquilo. Portanto, há aqui falta de gestão. Diz-se que foi uma situação anómala porque faltaram funcionários. Não. Faltaram enfermeiros. Não. Da informação que me deram, não. Foram avisados naquele dia e no dia X, ou no dia não sei o quê, vai haver, ou vão estar só 2 enfermeiros, ou 3, não, enfim. Depois isto tem a ver também, eu há dias fiquei surpreendido com uma afirmação do Sr. Ministro da Saúde, que parece que agora também seria, enfim, a solução, um homem muito ligado às questões da saúde, em várias áreas, não é? E em quem o Governo deposita esperanças enormes para pôr as coisas em andamento. O Sr. Ministro da Saúde há dias disse assim, é preciso conter o orçamento de despesa pública com medicamentos. O que é que isto quer dizer? Temos as farmácias, não é? Que o Estado vai deixar de participar, como está a participar na compra dos medicamentos. Ninguém me contou. Eu assisti há dias aqui numa farmácia em Águeda, uma pessoa a comprar um medicamento, mas antes perguntou quanto é que ia custar. E a senhora amavelmente disse, custa X, e ela reagiu, assim, ok, eu vou levar, mas só levo uma. A senhora, com uma lágrima no olho, não é? Claro. Literalmente, portanto, com este problema. Claro. E tem o Sr. Ministro vem dizer que é preciso conter o aumento da despesa pública com medicamentos. Mas e há outra questão, é uma questão de timing nessa afirmação, porque foi na semana onde as farmácias hospitalares estiveram em greve 2 dias e onde há notícias para a ausência de estoques para 700 e não sei quantos medicamentos nas farmácias. Portanto, não é muito auspicioso este tipo de afirmação quando nós estamos com esta questão. Claro que depois veio emendar um pouco a mão, também sejamos justos. Mais tarde começou a ser questionado e veio dizer, bem, nós vamos negociar com as farmacêuticas, não estamos a dizer que, mas estamos a negociar com as farmacêuticas no sentido de aguentar, sermos aqui. Mas isto, na minha opinião, posso estar enganado e espero estar enganado, mas nós vamos ter aqui mais um problema, que é juntar já àqueles todos que temos, o facto de eventualmente, o Estado vir a diminuir as coparticipações na compra dos medicamentos. Claro, mas depois, enfim, recebem 125 euros, as pessoas ficam... O Júlio já recebeu? Eu não recebi 125 euros. Eu estou reformado. Eu recebi um adiantamento daquilo que vou receber no próximo ano e em 2024. Exatamente, por conta Porque desde o início,
quando disseram que ia receber meia pensão daquilo que recebo, houve amigos meus que disseram, tens de pagar alguma coisa, porque isto agora... E eu disse, façam-lhe as contas. Não é? Mas o Júlio pagava agora por conta daquilo que ia receber em 2024. Pois, talvez ficasse mais barato. Não era? Vai ser, da maneira que o mais poder caro. de compra está a diminuir. Mas é uma habilidade, não é? É uma habilidade que foi bem, nesse aspecto, o governo... Lembro-me aqueles antigos vendedores de banha da cobra que apareciam aqui por aí. O processo comunicacional é muito bom, não é? Leve 2, paga 1 e ainda lhe damos esta coisa do... lembra-se disso, Jorge? Ainda leva esta borla. Ao sábado na praça. Porque, repare, isto foi vendido aos reformados como uma coisa extraordinária. Como o aumento das pensões. O aumento de pensões. Só que para o ano, se a lei está em vigor fosse cumprida, o aumento seria maior. E o valor em 2024 vai ser menor porque é sobre aquilo que eu vou receber em 2023. Os reformados. É a lei das compensações. Portanto, é um acréscimo. É um adiantamento. Isto, no fundo, acaba por ser um adiantamento. Um adiantamento que não vai ao encontro daquilo que devia ser. Não. Não devia ser. E depois também, já falou nos 125 euros, eu não tenho nada, mas mesmo rigorosamente nada, e gostaria mesmo que todas as pessoas pudessem ganhar no mínimo 2.500 euros por mês. Sinceramente. Mas tanto recebeu os 125 euros, quem recebe 2.500 euros, como recebe o salário mínimo nacional. Sim. Isto, há aqui, mesmo aquelas pessoas que têm um salário de 2.500 euros, com certeza, muitos deles dirão assim, ok, 125 euros é 125 euros, mas comparado, isto aqui é uma injustiça. Sinceramente... Olha, já nem sei o que é que dizer. Vamos às notas finais. Talvez seja mais interessante falarmos daquilo que positivo tem sido feito em Águeda e está previsto ainda fazer, apesar das dificuldades. Naturalmente. As minhas notas finais são para 2 eventos que aconteceram no fim de semana passado e que trouxeram muitas pessoas à cidade de Águeda, neste caso mesmo à cidade, que foi o Águeda City Race, que aconteceu no domingo e que foi organizado pela Câmara Municipal e pelo Clube de Aventura da Bairrada e que trouxe 170 participantes da prática de orientação, que apesar da chuva e do vento que estava, percorreram a cidade de Águeda e deram um colorido muito, muito engraçado à mesma. E também a Pirilamparada, da CERCIAG, uma iniciativa da CERCIAG que contou com 400 participantes e que teve um modelo novo este ano. Não foi um modelo de percorrer a cidade como é habitual, mas sim foi no Instituto da Vinha e do Vinho e contou com várias atividades e que ainda assim, apesar da mudança de modelo, os participantes souberam dizer que sim e bem à CERCIAG e, portanto, são duas notas que eu deixo aqui relativas ao evento do fim de semana passado. Mas também deixo 2 notas relativamente ao fim de semana que vem. Vai decorrer o peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro nos dias 28 de outubro a 1 de novembro, portanto já é habitual. E também vai acontecer uma recolha de sangue organizada pelo Grupo de Dadores de Sangue do Concelho de Águeda e que vai ter lugar no Quartel dos Bombeiros no dia 30 e também na sede da Orquestra Filarmónica 12 de Abril em Travassou. São as minhas notas finais. E também um jantar da Bela Vista para Angaração de Fundos. Para a Angaração de Fundos no dia 28. Exatamente. Para as novas instalações. As novas instalações da Bela Vista. Júlio. Esta é a riqueza das nossas associações. Podíamos juntar outras que têm, nos últimos tempos, feito e realizado iniciativas de ordem desportiva, cultural, lúdica, e aquelas que estão previstas, que são, de facto, um aspecto muito importante da nossa sociedade e mostra, uma vez mais, também aqui, que os aguedenses são capazes de, quando motivados, quando percebem o que é que está em causa, de participar. E a propósito disso, e para terminar, gostava de dar os meus parabéns pelos 36 anos da Associação Cultural de Recardeios, que se comemora agora no próximo sábado. Outra iniciativa do fim de semana? Uma iniciativa de fim de semana. A hora do concerto não é uma hora muito habitual
para quem, enfim, pretende ver às 19h30, não é assim uma boa hora, mas... Porque logo a seguir penso que haverá um encontro de sopas na freguesia. Pois, e também porque daquilo que eu pude apurar, o grupo espanhol que cá vai estar tem os horários muito apertados. Mas o importante aqui é destacar esta associação cultural e já agora também a Associação Moradores do Raibo, uma pequena associação aqui bem perto de Águeda, que amanhã vai ter uma iniciativa interessante. Com o Orfeão de Águeda. Onde vai estar o Orfeão de Águeda e o Orfeão de... Agora passou-me. De uma localidadezinha de Viseu. Uma localidade de Viseu. Olha, desculpa, mas isto já... Quando queremos, falha-nos sempre assim qualquer coisa. Mas é do distrito de Viseu. Sim, assim, é uma iniciativa muito interessante, naturalmente que num lugar pequeno, todos conhecemos, mas que é uma forma de descentralização também e de levar, com certeza, algumas delas pessoas lá vão estar a assistir, nunca viram um grupo coral cantar. E estamos entusiasmados, como também o facto de estar aqui a falar desta forma, estamos entusiasmados, tanto entusiasmados para estar no Raibo na próxima sexta-feira, como no próximo fim de semana irmos a Vila Nova de Foz de Fogo. Muito bem. Irmos ao Orfeão de Águeda. E na agenda do fim de semana há ainda uma homenagem que o grupo folclórico da região do Vogo vai prestar, uma homenagem póstuma ao fundador do seu museu, José Maria Marques. E há também o aniversário da mais antiga instituição cultural de Águeda, no caso a Banda Marcial de Fermentelos, sábado à noite na Vila Fermentelense. Muito bem. É tudo. Rita, Júlio, boa noite, obrigado. Boa noite. E até de hoje a 3 semanas. Chegámos ao término da Tribuna Soberana de 27 de outubro. Voltamos na próxima quinta-feira com Hilário Santos e Paulo Seara. Boa noite, bom fim de semana.